Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Aqui é Felipe Fattori para mais um Aurea Morning. Hoje, dia 2 de dezembro. Estamos aí na reta final do ano, né? Quinta-feira, vamos para mais um episódio desse nosso programa. Para você que está chegando para a primeira vez, o que é o Aurea Morning? O Aurea Morning é um programa matinal que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no meu Instagram, onde a gente fala sobre inteligência financeira, tá? A gente vai falar sobre aspectos de inteligência emocional, vamos falar sobre aspectos sobre educação financeira, tudo que envolve aí decisões da sua vida sobre dinheiro, metas a serem cumpridas, filosofias de vida, tudo que impacta a conquista dos seus sonhos financeiros, seus objetivos. A gente vai falar nesse programa. É importante que você esteja aqui com a gente online, se você for assistir isso futuramente no YouTube. Siga a nossa página aqui no Instagram para você acompanhar ao vivo aqui com a gente todos os dias, você interagir se for o caso. Vamos nessa? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, tá? O que são crenças limitantes? São os ideais ou as ideias daquilo que você instaura dentro de você, que você instala dentro de você e te impede de você agir, tá? No começo, quando a gente começa a nossa vida, nós somos uma folha em branco e aí conforme nós vamos recebendo os nossos estímulos, conforme nós vamos recebendo aquilo que é nos colocado do nosso convívio, pais, família, amigos, a gente vai escrevendo a nossa verdade, a gente vai escrevendo o que a gente é, tá? E as crenças limitantes, elas se instalam na nossa vida, geralmente por alguma pessoa de hierarquia emocional maior do que você, então um pai, uma mãe, uma pessoa que tem que você sabe que tem uma autoridade emocional sobre você, que tem uma influência emocional forte sobre você, que instala alguma coisa que você venha a usar isso lá no futuro. Então, por exemplo, se uma pessoa vira e fala pra você, quando você já é adulto, seu burro, isso tem um impacto. De repente, dependendo da pessoa, isso nem te afeta. Às vezes, até quando vem de uma pessoa que você considera bastante, também pode não te afetar. Mas quando você é uma criança e você pega um pai ou uma pessoa aí de, como a gente fala, de hierarquia emocional maior, você fala seu burro, essa criança vai levar pro resto da vida, né? Então, as crenças emocionais, por exemplo, elas são: não vou conseguir, homem não presta, isso não é pro meu bico, nunca sobra nada de dinheiro pra minha vida, tá? Então, as crenças emocionais, elas consciente, na maior parte das vezes inconsciente, elas influenciam demais. Elas têm um peso muito forte nas nossas decisões, no modo que a gente lida com a nossa vida, no modo que a gente lida com as nossas finanças, com nossos objetivos. Então, por exemplo, se você tem um emprego e você, sei lá, tá se dando bem nesse emprego, você vai e tem ali a chance de ter uma promoção, de alçar voos maiores naquela empresa, a crença limitante, ela te impede de você alçar esse voo maior, ela te impede porque ela coloca na tua cabeça que você não é capaz para você assumir novos desafios, ela coloca que você não consegue assumir função maior do que aquilo. Eu não consigo estudar dessa forma, eu não consigo estudar online. São crenças que você vai instalando em você que vão limitando o seu potencial. Limitando de verdade. Nós temos um potencial incrível, né? A ciência já provou que o cérebro humano ele é mais potente aí do que centenas dos computadores mais tops. Então você pega o computador mais top do mundo hoje, o nosso cérebro hoje, ele é mais potente do que centenas desses computadores, né? Até milhares desses computadores. Então, imagina o poder de processamento, imagina o poder de criação que a gente tem. E a crença limitante é aquilo que limita você desse seu potencial que você tem dentro de você. Todos nós nascemos com uma faísca divina, todos nós nascemos com um algo maior dentro de nós.
E aí, quando você coloca uma crença limitante, aquilo impede você, impede o seu potencial. É como se você tivesse uma Ferrari que pode andar 300 km por hora e você só andar a 10. Então, isso é o que a crença limitante faz na nossa vida. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Compartilhe esse vídeo já, se você vai assistir isso tanto aqui ou quanto no YouTube. Já deixa aí o seu curtir, já compartilha aí com no mínimo 3 pessoas para que a gente consiga levar essa mensagem adiante, para que você possa ajudar outras pessoas, porque tem pessoas que estão precisando ouvir isso, tá? Então você levar essa mensagem, você ajuda essas pessoas a terem acesso a uma informação que pode transformar a vida delas, tá? Então, como a gente falou, a crença limitante, ela é aquela crença, aquelas ideias ou aqueles ideais que geralmente entra na infância. Só que qual que é a maior característica de uma crença limitante? A crença limitante, ela é uma mentira. A crença limitante, ela não é verdade, ou ela é uma meia-verdade, né? Então, aquilo se instaurou simplesmente por uma fala que entrou na tua vida, por alguma situação que aquilo não necessariamente te moldou. Aquilo é uma coisa, é como se você tivesse uma barreira que só te limita. Ela não é verdade. A crença limitante, aí uma coisa importante. Toda crença limitante, ela se resolve com confronto com a verdade. Quer resolver uma crença limitante? Confronto com a verdade. Confronto com a verdade. Só que muitas vezes essas crenças, essas ideias, esses ideais, elas nos faz carregar um fardo pesadíssimo. Elas nos faz carregar um fardo pesadíssimo. Muito difícil da gente se lidar. Só que Jesus fala na Bíblia como que o fardo dos que o seguem são leve. É leve. Então, esse sentimento, essa característica que nos aprisiona é totalmente contra com o que Deus tem para nós. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Você pode acompanhar se você for no YouTube futuramente. Eu tenho um link que eu deixo para você acompanhar no aplicativo, tá? Lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, o que no contexto aqui, Paulo, não vou explicar o contexto todo, mas Paulo estava falando com pessoas que estavam querendo se sujeitar a práticas antigas. Né, se sujeitar a práticas que no momento agora não fazia mais sentido, não faria mais sentido. Porque Jesus ele veio para nos trazer liberdade, ele veio para nos trazer um fardo leve e isso de crenças limitantes, isso nos aprisiona de uma forma, de uma tamanha forma que a gente pega aquilo que a gente tem mais de importante na gente e coloca dentro de uma caixa e fecha ali, coisa que você poderia estar ajudando outras pessoas, você poderia estar transformando a vida de outras pessoas por conta... Você poderia inclusive estar transformando a sua vida. Você, às vezes, crenças limitantes acreditam que você muitas vezes pensa também que você não merece aquilo. Ah, eu não mereço tal coisa, eu não mereço ter aquilo, isso... Não mereço viajar, não mereço ter esse presente aqui, não mereço comprar o meu objetivo. Então, é importante que você entenda que a crença limitante ela é uma mentira, que você confronta com a verdade, mas que ela te aprisiona se você não enfrenta. Tá? Então, nunca evite uma crença limitante. Nunca evite uma crença limitante. A crença limitante ela é feita para se confrontar. Tá? Então, quando você identifica uma crença limitante com você, é importantíssimo que você faça esse confronto o mais rápido possível. Para que com esse confronto
com a verdade você consiga resolver isso de uma vez por todas. Então, tem uma história bíblica muito interessante, que é de Davi e Golias, né? Então, a história de Davi e Golias muita gente conhece, a história famosíssima aí, né? Mas vou contar porque pode ser que tenha gente que não conheça. Eu vou dar uma resumida, tá? Os israelitas, né? O povo israelita estava acampado com o exército para uma guerra com os filisteus, que era um povo lá da época inimigo dos israelitas, tá? E aí, liderados pelo rei Saul, esse povo tava ali esperando para ter o confronto. E do nada, assim, né, numa determinada situação, a Bíblia fala que aparece um campeão com uma armadura, e aí fala da armadura tal, e fala que era Golias, realmente um campeão da época, que destroçava pessoas, que era motivo de chacota para as outras pessoas, que fazia as outras pessoas serem envergonhadas, tá? Então ele tinha essa característica de ser muito forte. E Golias, de acordo com as escrituras aí, com os registros, dá para concluir que Golias ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, tá? E existem já registros arqueológicos que mostram, que corroboram com essa ideia, que Golias foi uma pessoa bastante conhecida nessa cidade de Gate, que era na cidade onde eles estavam ali. E Golias era uma pessoa conhecida, tal, então existem registros arqueológicos disso que corroboram com essa ideia. E aí Golias começou a fazer um desafio para os israelitas. E toda vez que o povo israelita ia para a guerra, Deus sempre frisava: não temas. Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou o Senhor dos exércitos. E Golias começou a desafiar o povo, começou a humilhar o povo. Quem de vocês consegue aí me enfrentar, tal. E aí, o povo de Israel olhando aquilo, os israelitas, o exército israelita olhando aquilo, começou a se retrair, começou a ficar com medo, começou a achar que eles não eram capazes de ir, mesmo Deus estando com eles. Então eles se retraíram, se colocaram numa posição onde que ninguém queria ir. E Golias lá, desafiando: quem de vocês consegue aí me derrotar, tal? E aí fez o desafio lá, que se vocês me derrotarem, se eu derrotar vocês, vocês vão me servir, vocês vão servir meu povo, né, os filisteus, ou vice-versa, né? Se vocês me derrotarem, nós vamos te servir. Só que aí todo mundo se retraiu. E aí chega Davi, que na época era um adolescente, não se tem aí muito registro de etimológico e tal, mas chega Davi, um adolescente ali, uma criança ali perto daquele povo, e aí Davi se levanta, ouve. Davi não tinha ido lá para lutar, mas Davi ouve Golias falando aquelas palavras, e Davi se levanta e fala: quem és tu para desafiar o Deus de Israel? E aí Davi vai, pega as pedras, eles tentam colocar uma armadura em Davi. Davi se levanta, quer ir lutar com o gigante, tentam colocar uma armadura pesada em Davi. Davi fala: eu não consigo lutar com essa armadura pesada. E aí Davi foi até a beira do riacho, pegou 5 pedras, e aí Davi tinha uma espécie de, eu esqueci o nome, mas ele tinha uma espécie de estilingue lá, que ele colocava a pedra, ele rodava e jogava a pedra. Aquilo lá era um instrumento de defesa da época. Se você for ver aí, existem pessoas que estudam esses tipos de ferramenta. Eles falam que era uma ferramenta muito potente para combater
Davi era pastor de ovelhas, então era uma ferramenta bem funcional para você combater os predadores das ovelhas. Então, lobos, leões, tudo aquilo, raposas. Então era uma ferramenta super útil. Davi foi com o que ele tinha. Só que Davi não tinha uma crença limitante de que ele não era capaz. Ao contrário, ele acreditou que Deus estava com ele e mesmo assim ele foi, não se importando do tamanho do desafio que ele tinha na frente dele, ele foi e se levantou como um guerreiro. E aí, chegando na frente do gigante, ele fala assim, ele fala que pelo nome do Deus de Israel ele seria derrotado. E aí, Davi lança uma pedra e essa pedra atinge no único espaço que tinha vazio do capacete de Golias, uma pedra atinge ali no único espaço e Golias morre, tá? Então por que eu contei essa história, tá? Eu dei uma estendida aqui, mas por que eu contei essa história? Porque o que você enxerga como um gigante, o que você enxerga como luta, é uma oportunidade para Deus te levantar. Mas as suas crenças limitantes, elas estão te fazendo limitar o potencial que você tinha, que você tem dentro de você. Então o exército de Israel era um exército poderoso, era um exército que vencia batalhas, era um exército que o Deus de Israel estava com eles e o Deus de Israel fazia eles vencer batalhas. Era um exército poderosíssimo, ninguém prevalecia. Quando Deus decidia, ninguém prevalecia contra Israel. Podia ser o que for. Mas a crença limitante daquele povo, a falta de fé, fez aquele povo não atingir a promessa de Deus naquele exército. Precisou levantar um jovem, precisou levantar um adolescente que nem foi para a guerra de armadura para mostrar para eles como que se fazia. Então, o gigante que aparece para você, a luta que aparece para você é uma oportunidade para Deus te levantar. Então não deixe as suas crenças limitantes servirem como um empecilho para o agir de Deus na sua vida. Então, outra crença limitante. Eu não tenho dinheiro. Você tem seu sonho, você tem seu objetivo, você tem aquilo que você quer, que você sonhou, que é seu propósito de vida, que é aquilo que Deus colocou no seu coração. Você fica se limitando, eu não tenho dinheiro, não posso fazer isso. Existe um educador financeiro que eu gosto bastante, que ele fala assim, troque o não tenho dinheiro pelo como eu posso ter dinheiro. Troque o não posso pagar pelo como eu posso pagar. Porque quando você fala assim, não tenho dinheiro, você bate o martelo. Simplesmente você decretou na tua vida que você não vai conquistar aquilo, que você não vai fazer porque você não tem o dinheiro. Quando você começa a pensar como eu posso fazer, como eu posso ter o dinheiro, como eu posso pagar, você obriga essa máquina poderosa que você tem dentro da sua cabeça a pensar, a arrumar soluções. Então, os maiores empreendimentos, as maiores empresas hoje, essas empresas admiradas, maravilhosas que existem aí afora, elas foram empresas que começaram com uma dificuldade. Começaram com uma pessoa que pensou em algo, pensou em um problema, olhou um problema e resolveu resolver esse problema. Então todo problema é uma escola de oportunidades. E às vezes você pega o seu problema e aceita ele. Você coloca ele dentro de você e já era, acabou. Então o problema é uma escola de oportunidades. Quando você vira e você troca a chave, quando você muda a pergunta, quando você muda a crença e confronta com a verdade, tudo muda. Tudo muda, porque você começa a se colocar numa posição onde você se obriga a pensar. Você obriga a sua mente a trabalhar. Então você se coloca numa situação onde você vai ter que arrumar um jeito para você conseguir. Como que eu posso pagar? Como que eu posso conseguir? Então para você que está aí, você que precisa identificar as crenças limitantes em você, começa a se perguntar, começa a se questionar. As crenças limitantes você acha elas a partir de questionamentos, de autorreflexão. Você precisa parar um tempo para autorrefletir o porquê que você não sai desse lugar que você está, o porquê que
você está investindo sempre no mesmo erro? Por que você não consegue atingir esse objetivo? E você começar a se perguntar: quais são os sonhos que você tem que você mesmo se impede de agir? Você é uma pessoa que, quando se depara a um objetivo ou um sonho que você tem, você se julga merecedor desse objetivo? Se não, por que que não? Por que que você não se julga merecedor? Começa a questionar e começa a sondar. Quando você achar a crença limitante, confronta com a verdade. Confronta com a verdade, porque a crença limitante ela é uma mentira que está te aprisionando. Tá? Então, se fez sentido para você essa mensagem, compartilha com no mínimo 3 pessoas. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante pra gente que você compartilhe essa mensagem. Que você... existem pessoas que estão ali definhando nas suas emoções, que estão limitando ali. São pessoas incríveis que podem conquistar coisas incríveis e estão ali limitadas por si mesmas. Elas mesmas são as próprias inimigas. Que elas mesmas se limitam. Então a sua mensagem, o seu compartilhar pode atingir mais pessoas. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal para você participar sempre aqui com a gente. Participe ao vivo desse programa matinal aqui com a gente. Interaja, faça parte, tá? E vamos para a frase do dia. O gigante que aparece na sua vida é a oportunidade que você tem para brilhar. Nunca se esqueça disso. Confronte as suas crenças limitantes. Saia dessa caixa que limita o seu potencial e vá brilhar. Seja grande, seja forte, fica na paz de Deus. Um grande abraço e voltamos amanhã para o último Hora Morning da semana. Hora Morning de número 35. Um grande abraço, fica na paz de Deus.